Na Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, os senadores pediram o endurecimento da pena para quem comete crime de racismo. Na última semana, casos de discriminação ganharam grande repercussão no país. Estas imagens, feitas em um salão de beleza de Brasília, são um flagrante de racismo. Esta mulher, uma australiana que mora no Brasil e se recusou a ser atendida por uma manicure negra, ofendeu outros empregados do salão e disse que não fala com pessoas de raça ruim. A polícia foi chamada. E a australiana ainda desacatou 2 policiais negros. Foi presa em flagrante, mas em menos de 24 horas recebeu liberdade provisória. O Brasil determina que não tolera essa prática, ou seja, a prática do racismo, tanto que constitucionalmente determina que é imprescritível e inafiançável, mas na verdade, de fato, não é isso que acontece. Também na semana passada, o jogador Tinga do Cruzeiro foi vítima de racismo durante um jogo no Peru. Neste fim de semana, os mineiros disseram não à discriminação. No clássico contra o Cruzeiro, a torcida e os jogadores do Atlético chutaram a rivalidade para escanteio. Tinga foi abraçado e homenageado. Os episódios da semana passada tiveram repercussão no Congresso Nacional. Parlamentares estudam o endurecimento da legislação para o racismo e pedem o cumprimento das regras já existentes, de forma a impedir que prisões em flagrante sejam revogadas antes que a sentença seja dada em julgamento. É lamentável, né, que a gente esteja assistindo alguns casos como esse que a gente fica sabendo, né, fora todos aqueles outros que o nosso povo sofre sem que venha, digamos, a luz da sociedade, via mídia, via a imprensa. Eu converso com Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior, ouvidor da CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, Carlos Alberto. Obrigada pela participação. Boa noite a você. A Constituição Federal já diz que todos são iguais, independente de qualquer coisa, inclusive da cor. E há 25 anos existe uma lei que regulamentou o que diz a Constituição. O que está escrito lá? O que é, de fato, considerado racismo? A Lei 7716 de 89 elenca 20 artigos. E desses 20 artigos, ela fala, sobretudo, impedir, obstar as pessoas de acessarem estabelecimentos comerciais, salão de cabeleireiros, não matricular os alunos nas escolas públicas por motivo de raça, cor, ou até mesmo praticar, induzir, incitar as discriminações, preconceito, por motivo de raça, cor, procedência nacional. Está tudo elencado lá nesse artigo, nessa Lei 7716 de 89, que fez 25 anos em 5 de janeiro agora de 2014. Quem comete o crime de racismo está sujeito a que tipo de pena? Dentro desse existem diversas penas. A maior parte da pena está lá de 3 a 5 anos, que é a parte máxima, sobretudo, dos crimes de racismo, que também está sendo reformulada agora nessa reforma que está tendo no Senado Federal do Código Penal, que vai acabar com as leis extravagantes e vai incorporar tudo na legislação do Código Penal. Para a gente entender o caso dessa manicure, ela inclusive já está solta, explica um pouquinho em que o caso dela foi racismo, foi injúria racial, porque existe essa distinção, né? Existe uma diferença muito clássica entre injúria racial e racismo no nosso país. O ato cometido por essa australiana, radicada no Brasil há mais de 5 anos, que conhece a nossa legislação, é um caso típico de racismo. Por que é um caso típico de racismo? Muito porque ela não se refere a uma única pessoa dirigida com o intuito de causar humilhação, trazer a ela algo que seja negativo, o que é causado da injúria qualificada por motivo raça-cor. Ela não, ela faz o ato dela de racismo dirigido a uma sociedade. Inclusive, ela fala na próprio vídeo gravado, que está público já nos dias atuais, ela diz: pessoas da sua cor não podem tocar em mim, pessoas da sua cor me olham de forma diferente. O intuito dela é atingir uma coletividade, o intuito dela é atingir as pessoas negras, no caso, a manicure, como pessoas que não podem estar ao lado dela pela cor que elas carregam desde o seu nascimento. Agora, ela cometeu racismo. E a aplicação da lei, a punição para ela? Queria que você falasse a justiça como é que anda. Não só no caso dela, mas de uma forma geral. Essa lei que a gente tem para combater o racismo, ela é eficiente? Ela funciona? Eu acho que o problema do nosso país não é a legislação. Nós temos a legislação consolidada. O problema agora é a
aplicabilidade dessa legislação. E como é que está isso? Isso eu vejo com um pouco de atenção. Por quê? O nosso país o crime de racismo é um crime que não tem pai. Todo mundo admite que existe racismo no país, mas ninguém admite que é racista. Então, não pode existir um crime se não existe o indivíduo que comete o racismo. Todos nós sabemos, mas ninguém sabe quem é esse racista. E, aliado a isso, há um fato de que o racismo é um crime, sobretudo de uma considerada minoria histórica, que hoje é a maioria do nosso país. Ele é um crime que o legislador deu uma previsão constitucional a ele. Só existem dois crimes previstos na nossa Constituição. Um é o crime de racismo e o outro crime é o de tortura. Então, o legislador quis dizer que esse crime é de alta relevância para a sociedade, porque ele não atinge só a população negra, mas ele atinge a uma coletividade, ao nosso país, atinge ao Estado Democrático de Direito, atinge a nossa Carta Magna. Você falou, é um crime sério, grave, e no caso a manicure já está solta. O trâmite legal é esse mesmo? E o que pode vir a acontecer? Eu enxergo isso com estranheza, porque os dados nos mostram, isso aí não sou eu que estou falando, não é o nosso ministério que fala, mas existem diversas metas do judiciário informando que existe um certo acúmulo um excessivo trabalho e acúmulo de trabalho no judiciário. Ou seja, há uma eficiência muito nesse caso, que eu acredito que essa eficiência precisa ser difundida em todo o judiciário do nosso país, sobretudo no judiciário do Distrito Federal também, territórios. Porque ela foi presa na sexta-feira, foi levada no sábado e na segunda ela estava solta. Precisamos enxergar isso, que o judiciário está sendo eficiente nesse caso. E essa eficiência do judiciário precisa ser aplicada para todos da população, sobretudo aquelas pessoas que estão procurando as defensorias públicas porque não tem condições de pagar. Celeridade para todos os casos. Queremos isso. Se existe esse direito constitucional, que eu não avaliei o caso a profundo, porque isso precisava ter os autos, mas se existe essa previsão, sobretudo do habeas corpus, do direito e garantia, que nós não podemos contestar porque estamos no Estado democrático, que isso seja aplicado para toda a sociedade, não única, exclusivamente nesse caso. Tá bom. Obrigada. Eu conversei com Carlos Alberto de Souza Silva Júnior, ouvidor da CEPI, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado a você. Estamos à disposição lá no nosso ministério para o que for preciso.